Fala galera, primeiro pregão aí da nossa sala educacional no ano de 2026, né? Racional técnico aí, eu vou passar para vocês um fechamento de mercado a respeito ali das oportunidades que gerou hoje tanto no mini índice como no mini dólar. O pregão aí foi bem volátil, deu boas oportunidades, mas vamos ao que interessa, começando pelo mini dólar, galera. Vamos entender o contexto em si antes de eu falar para vocês ali a oportunidade que gerou no dia, aonde me pagou aí mais de 40 pontos na operação, beleza? Um único clique no dia no dólar. Primeiro de tudo, como eu sempre falo, para uma boa análise a gente tem que ir para o macro. Então a gente vai começar lá pelo gráfico semanal do dólar, gráfico limpo, beleza? Para a gente observar o cenário da movimentação e depois a gente vai unindo os demais conceitos. A gente pode observar que na semana passada a gente vem com um pregão onde o mercado foi bem vendedor durante a semana e para que isso daqui gere uma falha é muito difícil de gerar de maneira imediata. E aí eu vou mostrar para vocês alguns fatores técnicos que eu tenho no meu operacional que eu observo antes de pensar em uma possibilidade de uma reversão de preço, porque se a gente for olhar de forma bem clara, o dólar na tendência macro ele está numa movimentação de baixa, bem forte, bem nítida. Quando a gente une com médias móveis, aqui pelo semanal, isso fica bem mais claro. Então, a gente tem uma tendência muito clara. Se a gente jogar no diário, a gente já tem um mercado um pouco lateral, porque médias flat. E a gente, por vir na característica dos últimos dois pregões, com o mercado ativando um pivô de alta e fazendo a falha, a possibilidade de continuidade para captura de liquidez que está na mínima do fundo do primeiro pivô que ativa a saída é muito grande. Então, o mercado frustra essa continuidade, fazendo falso rompimento, voltando a trabalhar abaixo da base da estrutura anterior, que seria um pivô de alta. Então, ponto de trava normalmente é em regiões de captura de liquidez. Se a gente trazer aqui, ó, colocar o gráfico limpo, essa região também aonde foi região de alvo, a gente poderia considerar que era a regressão de todo o movimento. O mercado hoje cravou aí o 7,6, que foi praticamente a saída final. Agora trazendo para o gráfico menor, né? Vamos para os 60 minutos. Se a gente observar comportamento também de médias móveis, a gente tem um mercado com uma tendência muito clara. E a gente observa a tendência quando ela é saudável, principalmente o dólar por ser um ativo técnico, quando a gente tem angulação de médias com espaçamento saudável, ou seja, eu tenho proximidade. Quando eu tenho distanciamento, pegar um exemplo aqui para mostrar para vocês, entre médias o mercado ele fica mais fraco. Então, quando a gente tem um mercado angulado, com as médias próximas, média de 9 e média de 21, aonde é um mercado que ele mostra a força convicta e principalmente pela angulação dessas médias, a inclinação, né, a gente vê a força do movimento. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui para mostrar para vocês de afastamento. O dólar é muito difícil de ter esse cenário porque ele é bem técnico, né? Então, aqui é aquele famoso dizer que a análise técnica raiz ela funciona muito bem em relação ao dólar. Não vou achar exemplo aqui de médias com afastamento, não. Vocês podem observar que todas elas têm angulação e proximidade muito bem quando a gente está em tendência. Olha esse movimento aqui, ó. Tendência forte, tendência esticada, mas por que que está saudável? A gente não tem espaço gráfico entre as médias curtas, então o mercado ele fica de forma técnica bem saudável. No dólar vai ser difícil de achar algum exemplo. Ó, aqui seria em termos um exemplo. Ó. Vocês podem olhar, ó. Pronto, achei um. Olha a diferença de espaçamento. Ó. As médias elas vão ganhando distanciamento. Ó. A gente está aumentando o movimento delas de uma para outra. Ou seja, o mercado chega em um determinado nível. Nesse caso aqui, poderíamos considerar um topo anterior, com uma limpeza de liquidez. E aí ele volta para o quê? Proximidade para fazer o pullback saída. Agora, se a média está igual à característica dos movimentos atuais, ó, ali ó, a gente tem proximidade e vocês podem observar que ela não ganha distanciamento. Ó. A angulação dela é o mesmo tamanho de uma para outra, ou seja, movimento direcional saudável. Pequenos detalhes aí fazem toda a diferença. Em relação ao contexto, mas Alex, se a gente for observar, o mercado está esticado, fica complexo vender fundo.
complexo desde que quando você não tem um operacional bem definido. Então, por exemplo, existem regras no meu operacional que são características de filling de tempo de tela. Isso não se ensina na análise técnica, que seria o quê? Possibilidade de primeira quebra de estrutura, 90% das vezes gera falha. Então, a gente gera continuidade do movimento, principalmente quando a gente não teve a captura de liquidez. Mostrei para vocês no diário que a gente ainda tinha espaço gráfico da venda. Aí, se a gente levar esse movimento para a característica de médias móveis, vamos colocar aqui no diário, ó, no diário não, no semanal, proximidade do primeiro teste de média móvel após o retorno dela, né? O que que eu quero dizer com isso? A gente tinha um mercado trabalhando na compra no semanal, ele tenta fazer a saída e falha, ele passou para baixo. Isso daqui, ó, é uma quebra de estrutura de médias, e mesma coisa como se fosse do preço. E aí, o primeiro retorno na média curta, nesse caso na média de 9, a proximidade ela se torna uma zona de pressão de trava. Nesse caso, ponta vendedora devido estar a favor do movimento. Se a gente colocar na ótica de 60 minutos, era o primeiro toque da média de 9 períodos com proximidade da 21. Então, sendo o primeiro teste depois de ter saído daquela expansão, 90% das vezes produz continuidade. São dicas operacionais aí que eu utilizo no dia a dia que faz toda a diferença. Outro detalhe, se a gente levar ali ó, em consideração o movimento anterior, que está pelo 60, tá, vamos lá. O que que a gente tem aqui, galera? Eu tinha uma lateralidade bem travada aqui atrás na estrutura e o mercado fez saída. Então, beleza, ele saiu, angulou o pivô, foi lá em cima, fez o falso rompimento, voltou e estruturou abaixo. Essa estrutura foi quebrada e a gente tem uma região que está em aberto aqui, ó, para ser testada. Só que isso aí é um dado futuro. Até o mercado chegar lá, a gente ainda está em continuidade de tendência pelo pregão de hoje. Então, assim, a gente tinha tentativa de quebra aqui no fechamento do gap, porque caracteriza um pivô. A gente teria tentativa de quebra nesse topo mais alto. O movimento anterior em si, desse topo aqui de liquidez, ó, a proximidade dele, que depois eu vou mostrar para vocês que era uma região, se vocês observarem, ele lá atrás ó, é uma troca de polaridade dessa lateralidade. Então, isso daqui, por ter trabalhado abaixo, se torna uma região de defesa vendedora. O mercado retomou o movimento anterior trabalhando abaixo de uma congestão. E aí, mais uma vez, eu volto a dizer, a gente estava com região de liquidez em aberto. Se o pregão anterior tivesse capturado a liquidez aqui, o pregão de hoje nós não procuraríamos por venda. A gente ia optar pela ponta compradora para fazer saída da quebra de estrutura. E aí, para a galera que está na sala educacional e para os meus alunos, fica simplificado porque, galera, a gente tem um grupo aqui dentro do Profit. Ó. E aí, o que, que eu faço? Todos os dias eu mapeio as regiões, venho aqui ó, e está disponível. Então, eu vou lá e coloco as regiões aqui, a galera coloca na tela. Olha a precisão das regiões de hoje. Então, dentro da sala educacional, além de eu estar explicando o contexto racional e falar onde eu vou entrar, todo mundo está de olho nas regiões também, porque está na própria tela. Então, isso daqui agrega muito. E aí, trazendo para o contexto, vamos lá, né? Mercado no movimento de hoje, se a gente observar aqui, ó, pelos 2 minutos, a abertura, galera, ela foi em continuidade, beleza? O mercado abriu em continuidade, porém a gente abre e quebra a estrutura do micro, porque a gente quebrou a última tentativa vendedora aqui, ó. Essa quebra de estrutura, ela faz a saída, né, com troca de polaridade, acionando um pivô de continuação, porém lá em cima eu tenho região de continuidade vendedora, que é a captura de liquidez que eu expliquei para vocês. Observando esse cenário, a gente estava em uma região de 61,76 do movimento anterior. Esse 61 é válido? É válido em termos se tiver na localização correta. Por que, que o mercado, quando chegou aqui, atropelou 61,8, não segurou, ficou chacoalhando para os dois lados? Porque na região do 61, a gente não tem nenhum cenário válido aonde poderia segurar. É um fundo? É um fundo, mas é um fundo em meio de movimento, não tem relevância. As melhores liquidez são as que estão do lado de fora, ou seja, liquidez externa. Então, o 7,6 ele é muito mais forte nesse cenário do que esse 61. Tá marcado ali? Beleza, para a gente ter posicionamento para saber onde o mercado vai. Justamente porque se ele falhar uma continuidade, regiões de FIBO servem para gerar troca de polaridade também para fazer saída, para capturar a liquidez em determinado região mais abaixo ou acima. Só que, óbvio, analisando o contexto e observando também
o cenário como um todo. Se a gente observar, galera, a minha venda, a gente ficou aí mais de 1 hora e meia praticamente esperando a venda. A minha venda foi exatamente nos 50% da região. E o que que a gente tem no movimento anterior? Vou colocar pelos 5 minutos, como eu falei para vocês, eu tenho aqui, ó, uma liquidez, que é o último pivô válido da tendência, beleza? Então a tentativa de quebra 90% das vezes vai falhar. O mercado, quando testa a minha região, ele absorve. Então ele me mostra que existe defesa vendedora na região. Eu preciso só de uma falha de estrutura para poder executar. Se a gente observar também, poderíamos olhar via tempo gráfico. A gente tinha média de 200 do sim, que é a referência da 21 lá dos 60 minutos, beleza? A proximidade que eu falei para vocês. Pelo 15 minutos, eu utilizo também a questão da frequência, que traz uma confluência a mais aqui, ó. Era meio por cento de alta, beleza. O que tem mais relevância é quando o mercado está esticado em 1% aí, onde gera um repique maior. Mas em termos, o que que a gente tinha? Médias do 15 estavam aparentemente flats, né? As médias não tinham uma angulação muito saudável para tentar fazer a saída. Então, um pivô acionado, ó, um pivôzinho acionado longe de médias, na maioria das vezes é falso rompimento. Para que isso aqui ganhasse angulação e saída, essa barra de ignição acionada acima dessa média de 50 do 15 teria que estar calçada no mínimo pela média de 9. Como a gente não tem calçamento, a exaustão lá em cima proporciona o retorno do preço, beleza? E aí o gatilho é feeling do operacional. A gente vendeu exatamente, colocar o contador de candles, a gente fez uma venda na barra 42, beleza? Primeira venda foi exatamente aqui, ó, na perca da barra 42, stop atrás da região. Quando o mercado confirmou trazendo a barra 47, a gente fez a adição de posição, ajuste de stop na própria máxima do movimento ali, e aí a gente foi buscar confluência de alvos, beleza, galera? Eu trabalho com parcial de risco para eliminar o risco da operação. Isso aí foi o que deu certo para mim lá atrás. Então, assim, muita gente, alguns são contra, os outros são a favor, mas isso é pessoal de cada um, beleza? Eu tiro o risco da operação porque o exemplo de hoje, do mini índice, foram operações que deram um pouquinho de trabalho em relação a não deixar um gatilho convencional da forma que eu gosto, assim como o dólar deixou uma estrutura saudável. E aí acaba que em dias que não paga parcial, se a gente tomar stop cheio, a gente às vezes perde a melhor operação do dia. Então, exemplo do índice hoje, tomei 2 stops, porém, quando deu a última oportunidade, uma oportunidade clara, por estar ainda dentro do gerenciamento, peguei a operação que pagou 1.100 pontos, limpou os 2 stops e ainda saí positivaço no dia. Então, em relação a isso, o que que eu sempre trabalho aqui como estrutura? Eu tenho o primeiro movimento para uma falha, que é onde eu posso tirar uma parcial de risco, ou do 1 para 1 da minha entrada, por exemplo, meu stop é de 7 pontos, eu livro metade da mão também com 7 pontos do mesmo tamanho, ou eu posso tirar na primeira região de trava, que daria mais do que 1 para 1. E aí fica a critério de cada um. E aí, galera, eu trabalho exatamente a falha da estrutura, beleza? Então aqui, ó, eu tinha uma estrutura de alta convicta que o mercado frustrou, trabalhou abaixo. E aí ele veio deixar a troca de polaridade. Ou seja, esse pivô de alta aqui, ó, ele foi totalmente ignorado. E aí eu vou buscar os alvos dessa movimentação, porém eu não posso esquecer do contexto anterior. Eu tenho aqui, ó, regressão do movimento anterior. Então, região de 61 com 76 era a região de alvo para a gente fazer uma parcial também. E aí foi onde eu realizei praticamente toda a minha mão e deixei só o restante dos contratos para condução. Aqui eu peguei 25 pontos, beleza? Na primeira parcial, vamos dizer assim, aonde gerou um financeiro melhor. E aí a condução técnica eu uso projeção de alvos. Então eu tinha esse pivô aqui projetado para baixo. O meu último alvo estava exatamente dentro da minha região, junto com a liquidez do movimento anterior. Óbvio, quando o mercado chegou lá, eu fui fazendo condução técnica pelos topinhos mais próximos aqui, né? Pela estrutura micro. Mas a minha saída final aí ficou de média de 45 pontos, beleza, galera? Foi exatamente aqui no alvo cravado aqui, ó. O mercado me tirou exatamente aqui quando ele voltou. Já estava na condução do barra a barra aqui. Mas alvo final, o mercado chegou a pagar aí média de 50 pontos. Diante disso, vamos para o mini índice, né? O mercado aí foi sensacional hoje. Era para a gente ter batido meta cedo, mas foi por um detalhe ali que não deixou oportunidade. E aí tomamos 2 stops e depois peguei a boa ali onde o mercado desenvolveu 1.100 pontos, mas alvo final chegou a pagar 1.700. Vamos lá, como de costume, as regiões também, galera, sempre muito precisas, ó.
fica na tela disponível para todo mundo. E o contexto do índice, galera, a gente tem que observar o seguinte, lá no gráfico diário, a gente tinha o mesmo cenário em relação ao dólar, só que o inverso, né? Aqui, ó, no semanal, se a gente for observar, a gente tem uma tendência muito bem definida de alta. Tem distanciamento para a média de 21? Tem. Só que observe o comportamento do preço. O mercado te diz tudo. Toda vez que o mercado tenta chegar na média de 9, entra defesa. Então, a possibilidade de um comportamento aqui de defesa novamente é muito grande. Eu ainda falei isso hoje no pré-mercado. Trazendo para a ótica do diário, a gente não tem validade para venda. Isso estava claro, porque médias laterais. Eu só tenho validade de continuidade de venda no semanal se o diário tiver com angulação vendedora. Caso contrário, não tem condições. Pelos 60 minutos, a gente tinha o mesmo cenário no movimento. Aqui, ó, se a gente for observar, eu tenho médias totalmente flat, sambando nos dois lados do preço, né? Então, não tem validade. O que que a gente vai fazer? Trabalhar os extremos. Diante disso, se a gente olhar aqui, ó, as nossas regiões, nos 60 minutos, a gente tinha o 61,8 mais acima do movimento anterior. Se a gente mensurar aqui, ó, eu tinha mínima, né, com a máxima lá, então eu tenho 61,76. Aqui tem o 61,76 do movimento completo, mas o mercado não chegou, não tem tanta relevância para a gente. Só que a região que ele abriu exatamente acima do último pivô formado, ou seja, formando uma quebra de estrutura. A regressão ela era válida, tanto que a gente ia especular uma compra aqui, mas não deixou oportunidade, vou mostrar para vocês. Só que o pregão abriu e já veio direto aonde? Na quebra de estrutura macro. Mesmo cenário do dólar. Aqui era para a gente vender, porém não deixou gatilho. Do jeito que o mercado bateu, ele voltou. E aí eu paguei o preço por ficar de fora. E aí aqui, ó, a primeira oportunidade relevante para a gente foi exatamente dentro da região. Só que não deixou condições, galera. Se a gente for olhar aqui, a volatilidade está muito alta. Não dá para pagar o primeiro risco do dia com um gatilho de mais de 200 pontos. E aí, quando o mercado chega exatamente no limite extremo da quebra de estrutura e da liquidez, ele deixa uma relevância de uma absorção, mas também seria um stop mais caro do que o comum. Ou seja, eu queria a tentativa de continuidade aqui com a nova falha para pagar um stop menor e aí vim nesse movimento. Então, perdi esta oportunidade de venda e essa daqui. Só que antes da segunda oportunidade vendedora, a gente tinha um contexto da compra. Aqui no movimento anterior, galera, a gente tem. Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem. Eu tinha a POC do dia anterior, né, do último pregão, ó, exatamente na região de troca de polaridade, da microquebra, e também era o quê, galera? Fibogap, né? Se a gente observar aqui, ó, deixa eu colocar no gráfico limpo. Se a gente observar aqui, ó, eu tinha Fibogap, da máxima da abertura para a mínima ali, ó, era o 7,6. Eu queria o quê? A maravilhosa falha de estrutura, para não falar outra coisa. Só que o mercado só testou e virou. Paciência. Perdi uma operação de 500 pontos, perdi outra operação de 500 pontos e a venda de 1.000 pontos. E aí, paciência. Os stops que eu tomei exatamente um stop por antecipar o reteste da região aqui. Ó. O mercado deixou confluência. Dentro do operacional, essa absorção aqui é uma confluência muito importante para uma retomada vendedora, que era a expectativa que eu tinha para vir buscar essa liquidez nas mínimas. E aí eu tomei esse stop e fiquei sem fazer nada, beleza? De antemão, aqui na mínima, perdi a oportunidade, vocês podem observar, ó, média de 30 pontos, o mercado não veio capturar liquidez no ponto exato, ia sair comprado exatamente daqui, acabou que o mercado não buscou, fiquei de fora. E aí a gente veio estruturar, eu particularmente vim estruturar uma continuidade aqui. O que que eu entendi? O mercado tinha montado a estrutura de baixa, falhou quebrando a estrutura, trabalhou a continuidade. A busca de liquidez na região, ele falha e gera saída. Aqui a gente pagou o gatilho pelo 1 minuto. E aí, esse movimento aqui só acionou e me estopou. E aí, eu decidi não fazer mais nada. Porém, a gente tinha estrutura anterior. Deixa eu colocar no gráfico limpo, que aí vai ficar melhor para vocês entender aqui, ó, esse cenário. Vamos lá. De o porquê que eu ainda especulei uma continuidade compradora ali. Referência sempre, galera, pela estrutura do dia anterior ou estrutura do dia também serve, beleza? Eu tenho um pivô de alta acionado no movimento do dia.
aonde ele falha a continuidade e estrutura uma movimentação de baixa. Isso daqui é um pivô de baixa. Porém, ele vem e proporciona o falso rompimento. Então significa que a mínima anterior, ela se torna uma região de pressão. É a base da estrutura que falhou. Se torna uma região de confluência. E aí, se a gente for observar o contexto do dia, o índice ele é correlacionado após a abertura do à vista com as ações, né, galera? IFNC e MAT ali, a gente observa o IBOV e também tem o horário de abertura do americano. Se a gente observar hoje, o mercado estava com fluxo comprador e correlação toda compradora. Essa máxima com essa mínima falhando um pivô de baixa anterior, a gente tem o quê? Uma expansão altista com quebra, e aí o mercado está devendo o quê? A possibilidade de uma regressão. Sabendo disso, a gente tem um mercado onde ele volta para retestar o 7,6, exatamente na base da estrutura, né, que seria uma região micro para a gente, e aí só foi esperar a falha. Eu especulei exatamente essa entrada pelo 1 minuto. Deixa eu dar um zoom aqui e mostrar para vocês. Aqui, ó, quando o mercado me deixou esta oportunidade aqui, a superação deste candle aqui foi a minha entrada com stop abaixo, beleza? O mercado demorou um pouquinho a desenvolver, mas depois que engatou a saída a favor da correlação, foi embora. E aí eu fui buscar as regiões de alvo, né? Aqui, ó, que seria a região de 61,8, beleza? Tava lá em cima e aí eu fiz a saída exatamente aqui. Entrada na regressão, saída no 61,8. A gente podia especular uma FIBO de projeção aqui, ó, de possibilidade de duas pontas nesse cenário, porque aqui dentro eu tenho um pivô inflexionado, então eu poderia projetar essa mínima com essa máxima e essa máxima para poder pensar em especular um alvo ali, ó, porque eu tinha região de trava mais acima. E aí eu saí no primeiro alvo ali de 61,8, beleza? Deu aí 1.150 pontos em média na operação. Óbvio que o mercado deu continuidade, mas de antemão, esse foi o racional técnico das operações de hoje.